Pouca gente hoje em dia lembra de Água e Sabão, filme italiano de 1983, dirigido e estrelado por Carlo Verdoni. Mas essa é justamente a graça de revisitar obras deste período. Descobrir como o cinema europeu abordava temas que misturava comédia, crítica social e até uma dose de desconforto. Esse é um daqueles longas que à primeira vista parece só uma comédia romântica meio boba, mas que escondem camadas mais incômodas quando a gente olha de perto. E é justamente isso que torna a análise tão interessante. Então vamos analisar com um olhar crítico, deixando de lado a nostalgia oitentista, sobre o que a história nos fala sobre poder, desejo e espetáculo. Vem comigo porque esse filme brinca com a ingenuidade e o cinismo, usando Roma como vitrine de glamour e rascunho de frustrações. E aí, gurizada medonha, sejam bem-vindos ao Geração Cinema, eu sou o Félix e hoje o vídeo é muito especial, pois ele foi solicitado pela inscrita Raquel Carvalho. Raquel, eu sei que eu demorei para atender o teu pedido, até porque foi difícil encontrar o filme para assistir e comentar, mas a promessa foi cumprida. Espero que tu goste e não esquece de deixar o like e o teu comentário. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. E eu quero revisitar Água e Sabão com carinho e principalmente com um senso crítico. Nada de passar pano. Vamos olhar o enredo, fotografia e os personagens como se estivéssemos batendo um papo, porque é isso que eu faço aqui. Uma conversa entre amigos que não foge dos desconfortos que um filme pode provocar. A história gira em torno de Rolando Ferrazza, um homem de meia idade que não consegue encontrar seu espaço no mundo. Ele tenta trabalhar, tenta se encaixar em algo, mas vive meio deslocado, meio fracassado. E é justamente nessa maré de azar que ele se vê envolvido com Sandy Walsh, interpretada pela atriz Natasha Rovey. A Sandy é uma jovem modelo norte-americana que está em Roma. Esse encontro, que poderia ser só mais uma situação clichê de comédia romântica, acaba gerando um jogo estranho entre ingenuidade e manipulação, com uma relação que transita entre o paternalismo e a sugestão de romance, o que já deixa o espectador com uma sensação agridoce. Afinal, a diferença de idade entre os dois não é ignorada, mas também não é tratada com o peso que deveria. É aquela típica ousadia do cinema europeu dos anos 80, brincar com desconforto, rir de situações que, vistas de hoje, soam quase problemáticas. O interessante é como Carlo Verdoni constrói esse enredo. Ele interpreta Rolando de um jeito tragicômico, um sujeito que parece sempre deslocado, com gestos exagerados, falas atrapalhadas e uma expressão de quem nunca está no lugar certo. E isso não é por acaso. O personagem representa aquele homem comum italiano, um pouco perdido diante das mudanças sociais da época, que tenta parecer importante, mas vive tropeçando nas próprias ambições. Já Sandy é o oposto, jovem, bela, cheia de frescor, mas também usada como um produto, manipulada pela mãe e pelos empresários que a exploram como modelo. A relação entre eles é marcada por esse choque. De um lado, o fracassado que tenta recuperar algum valor se agarrando à jovem, e do outro, uma garota que busca, talvez inconscientemente, uma figura que a trate de forma menos exploratória. O curioso é como o filme nunca deixa claro qual é a intenção central. A narrativa vai oscilando entre a comédia ingênua, com pitadas visuais e situações exageradas, e momentos de crítica social bem mais sérios. Essa ambiguidade deixa o público dividido. Dá para rir de Rolando com suas trapalhadas e falsidades, mas ao mesmo tempo dá para sentir um certo desconforto com o rumo da história. Não dá para esquecer que ele se aproxima de Sandy fingindo ser um padre, uma farsa que já nasce problemática e que, claro, cria situações cômicas, mas também levanta a questão da manipulação. Ou seja, a base da comédia está sustentada em algo eticamente duvidoso, o que, em termos de análise, é riquíssimo. Quando a gente olha para a fotografia do filme, percebe-se o quanto ela ajuda a construir essa atmosfera ambígua. O longa foi rodado em Roma, e o cenário urbano não é só pano de fundo, mas parte da narrativa. As ruas, as praças, os interiores modestos contrastam com o mundo glamouroso da moda, que aparece quando Sandy está em sessões fotográficas ou eventos. Essa alternância visual entre o cotidiano quase cinzento de Rolando e a artificialidade iluminada da carreira de modelo de Sandy
reforça a distância entre os dois personagens. A fotografia não aposta em grandes ousadias, mas funciona justamente por essa simplicidade. Planos direto, iluminação naturalista, quase documental em alguns momentos. É como se o filme dissesse: essa história estranha poderia acontecer em qualquer esquina de Roma. E o contraste fica ainda mais evidente quando pensamos no figurino. Rolando está sempre mal vestido, com roupas simples que ressaltam sua condição de homem comum quase invisível. Sandy, por outro lado, é exibida como um produto, vestidos elegantes, maquiagem chamativa, sempre preparada para ser vista. Essa dicotomia visual é fundamental para entender o filme. É a colisão entre dois mundos que nunca deveriam se encontrar, mas que acabam se esbarrando num terreno cheio de ironia. Os personagens secundários também cumprem papéis importantes nessa engrenagem. A mãe de Sandy, por exemplo, encarna a figura da exploração disfarçada de cuidado. Uma mulher que administra a carreira da filha com mãos de ferro, sempre de olho no dinheiro e pouco preocupada com os sentimentos dela. Já os amigos e conhecidos de Rolando ajudam a reforçar sua condição patética, sempre colocando ele em situações vexatórias ou destacando sua incapacidade de se afirmar socialmente. Cada figura que entra em cena parece estar ali para lembrar o espectador que Rolando, por mais que tente, jamais será o herói que gostaria de ser. Mas talvez o ponto mais crítico seja a relação que o filme estabelece entre humor e moralidade. Muitas situações cômicas só existem porque partem de algo eticamente questionável, como a mentira de Rolando, a ingenuidade explorada de Sandy ou a manipulação da mãe. O público é convidado a rir, mas esse riso vem sempre acompanhado de um incômodo. É aí que está a ousadia de Água e Sabão. Não se trata de uma comédia leve para desligar o cérebro, mas de um retrato social mascarado de comédia romântica. O filme parece querer dizer que o riso também pode ser desconfortável, que rir de algo não significa concordar com aquilo, mas refletir sobre o absurdo da situação. Carlo Verdoni, como diretor, tem esse mérito: construir personagens que são caricaturas, mas que ao mesmo tempo representam pessoas reais. Rolando é patético, mas a gente já viu o Rolandos na vida real. Sandy é inocente, mas também é vítima de um sistema que ainda hoje é cruel com jovens mulheres exploradas pela indústria da moda. E a mãe de Sandy é a representação da exploração disfarçada de afeto, algo que atravessa gerações. Ao juntar tudo isso em uma narrativa aparentemente simples, Verdoni entrega um filme que vai muito além da superfície. A trilha sonora também merece destaque, porque reforça o tom leve, quase infantil em alguns momentos, contrastando ainda mais com as situações estranhas da trama. Essa escolha não é aleatória. A música embala o público para rir, para relaxar, mas ao mesmo tempo faz com que o contraste com as ações dos personagens seja ainda mais evidente. É como se o diretor estivesse constantemente lembrando: não leve isso tão a sério, mas também não ignore o que está por trás. Quando olhamos para a recepção do filme, dá para entender por que ele é tão comentado até hoje na Itália. Água e Sabão foi um sucesso de público, justamente porque tinha esse tom leve, fácil de acompanhar, mas com diálogos afiados e personagens marcantes. Porém, vendo esse filme hoje, ele ganha uma camada que no passado não era tão problemática. Ele expõe o quanto certas questões eram tratadas de forma banal, algo que em tempos atuais gera debates mais acalorados. Esse contraste entre o olhar da época e o olhar atual é o que torna o filme tão interessante para análise. No fim das contas, Água e Sabão é um filme que se equilibra entre dois polos: a comédia ingênua e a crítica social. Ele não é perfeito e muitas vezes derrapa justamente por tentar rir de temas delicados, mas é justamente esse risco que o torna tão memorável. É um retrato de um tempo em que o cinema europeu tinha coragem de brincar com o desconforto, de rir daquilo que incomoda e de criar personagens que, por mais caricatos que fossem, ainda carregavam algo de verdadeiro. E já que vocês me aguentaram até aqui, se vocês clicarem aqui ou se clicarem nesse aqui, vocês vão curtir a outros vídeos do canal. Me dá essa moral e fica um pouco mais comigo. E então eu vou encerrando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!